1985, Bruxelas, na Bélgica, final da Liga dos Campeões, Liverpool e Juventus. O que passou dentro do campo ficou despercebido diante do que aconteceu nas arquibancadas. Inglaterra, 1989, partida de Liverpool e Forest. Placar final, 96 mortos e 800 feridos. Esse episódio foi um dos mais marcantes na história do futebol e de grandes eventos, de agressividade dos torcedores e o que uma torcida, um povo assim enlouquecido pode causar. Em 1995, estádio do Pacaembu, partida entre São Paulo e Palmeiras, que ficou conhecida como a Guerra do Pacaembu. Aquele episódio foi uma final da Copa da Taça São Paulo de juniores. Eu lembro, o que eu tenho de mais marcante foi o momento bastante televisionado quando um torcedor, confesso que agora não recordo bem o time dele, mas quando um torcedor já caído foi agredido com um pedaço de concreto, ou seja, o futebol, apesar de ser uma grande paixão brasileira, convive com cenas de violência muito complexas, muito marcantes. 2009, estádio Couto Pereira, Curitiba. Revoltados com um empate por 1-1 que rebaixou o Curitiba à Série B, torcedores do time invadiram o gramado e protagonizaram uma batalha campal, com policiais, trio de arbitragem e profissionais do próprio clube e do Fluminense. Dos 102 feridos, Márcio Gasparini morreu. Oruro, Bolívia, 2013, um sinalizador atirado por um torcedor do Corinthians em direção aos torcedores do time boliviano mata Kelvin Douglas Espada, um menino boliviano de apenas 14 anos. Também não me lembro se nessa época já viria a proibição do uso do sinalizador em estádio, né? Porque também a Bolívia era um outro país, então cada país tem as suas regras. Tinha até então, né? Depois a Conmebol meio que vetou de todos os clubes, que jogaram um sinalizador, né? No momento a gente não sabia se era uma bomba, um rojão ali. Depois que foi falado na imprensa, né? Que foi um sinalizador desses naval, né? Que tu joga quando tá em socorro, que diz que bateu na cabeça do rapaz, entrou para dentro, né? E explodiu a cabeça, né? Do menino muito novo. Não sei se era o primeiro jogo dele. A partir disso aí, também os órgãos fiscalizadores ficaram muito em cima. Estádio do Beira-Rio, Porto Alegre, 30 de julho de 2006. O Grenal acabou em empate de 0-0. Torcedores do Grêmio, localizados atrás de um dos gols, incendiaram diversos banheiros ecológicos. Tornar o que ocorre dentro do campo e não o que acontece fora dele o centro das atenções e evitar tragédias como essas são algumas das atribuições dos juizados do torcedor e grandes eventos. Criados a partir de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça em 2013, eles têm a desafiadora missão de estabelecer uma cultura de paz nos estádios. No Rio Grande do Sul, essa busca começou em 9 de abril de 2008, com a instalação do Juizado Especial Criminal, o GCRIM. E a ideia justamente era poder levar ao estádio de futebol todo o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário, no sentido de coibir que aquelas contravenções, aqueles crimes que denominamos de menor potencial ofensivo, acabassem ganhando uma repercussão que prejudicasse o espetáculo. Os times de futebol também se interessaram, não só para coibir a violência, mas também em função do aspecto, às vezes, até econômico, porque, às vezes, uma partida, um clube perdia um mando de campo em função disso,
e às vezes as pessoas acham que perder o mando de campo significa perder a arrecadação. Então houve interesse também dos clubes em relação a esse fato, diminuir esse tipo de fatos, agressões, principalmente entre torcidas, né? A minha preocupação não era o fato em si, eram as consequências. Começamos de uma forma muito tímida, no antigo Olímpico, estádio do Grêmio, no antigo Beira-Rio, estádio Internacional, de uma forma acanhada. Na nossa sala era uma antessala à sala da Brigada Militar. Nos sentíamos, e talvez nós fôssemos até mesmo um corpo estranho nesse contexto, nesse elo do espetáculo, do futebol em si, né? Mas trabalhou bastante, né? Vários colegas me antecederam, foi um trabalho tempo a tempo, né? De juízes, promotores, defensores, servidores, de modo que hoje, já com a denominação de juizado do torcedor em grandes eventos, né? Temos a ciência que somos uma peça importante nesse elo, nessa harmonia, nesse caminho da pacificação no grande jogo, no grande espetáculo, no grande evento. A reformulação do GCRIM para juizado do torcedor e grandes eventos se deu com a vinda da Copa do Mundo de 2014, quando 9 países passaram por Porto Alegre. Depois da resolução de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, nós realmente instituímos então a coordenadoria dos juizados de torcedores do Estado. Isto foi em 2014. Em 2018, nós criamos a unidade jurisdicional, que é a 14ª Vara de Porto Alegre, que é, além de uma vara criminal residual, é a vara do juizado do torcedor e dos grandes eventos, que contempla várias competências. As competências do crime plenas, isso quer dizer, não apenas o juizado especial, mas também dos demais crimes, e também estão agregadas as competências cíveis e de fazenda pública, não apenas as de juizado especial, mas competência plena. E a terceira competência desse juizado também é o atendimento pleno dos plantões em dias de eventos. Os resultados obtidos em 5 anos de atuação do juizado do torcedor dentro dos estádios do Grêmio e do Inter são claros e trazem dados positivos e outros alarmantes. As sanções às torcidas organizadas a partir de 2015 revelaram que a violência provinha de grupos. Porém, desde 2016, a reincidência de fatos envolvendo torcidas organizadas começa a cair, chegando em 2019 com um índice 0 de punições, o que revela inexistência de atos violentos entre grupos. Os casos ocorridos foram individuais. Então isso já é uma grande evolução, coisas que há anos atrás ficavam 2, 3 vezes punidas durante um ano. Então, esse ano está sendo o macro para nós mostrar que as torcidas estão evoluindo. Existe um processo de melhora nossa de 2016 para cá, e ele ele é uma cadeia, ele vem melhorando. Nada é da noite para o dia. Então a gente vem melhorando, falando com as pessoas, conscientizando, até a gente alcançar esse baita resultado, né? O que a gente vê assim como torcedor é que grandes jogos, finais, ou jogo que algum time esteja passando por dificuldade para ser rebaixado, são jogos que tem que ter um cuidado diferente. A prevenção disso acima de tudo, tu saber que tu pode impedir coisas desse nível de acontecer. Porque muito torcedor, ele entra na onda. Ele já está alcoolizado, está brabo, e no momento que ele vê outros torcedores tomando a frente de algum ato, ele vai junto, ele vai na onda. Teve muitos ajustes de condutas de pessoas que talvez não tenham se adequado ao processo e que prejudicavam a nossa atuação, a nossa torcida, entendeu? E a tônica do trabalho desenvolvido dentro do ambiente dos estádios pelo poder público, ela se resume a 2 palavrinhas muito simples. A primeira delas é o diálogo com os torcedores, onde se conscientiza a todos da importância de uma postura cidadã no ambiente dos estádios. A violência de grupos, ela ocorria geralmente por rivalidades entre torcidas organizadas. Então, graças a um trabalho conjunto de conscientização dos líderes, de trabalho eficiente das polícias, do Ministério Público e, naturalmente, também com as respostas penais adequadas, nós tivemos uma diminuição muito sensível desses atos de violência de grupos, que era o grande câncer que nós tínhamos
nos estádios do Rio Grande do Sul. Uma das grandes lutas da defesa pública do juizado torcedor, que a gente entende que não é qualquer briga que se enquadre no delito de tumulto. O delito de tumulto é aquele que com certeza foi criado pelo legislador para enfrentar e combater a violência entre as torcidas organizadas, que marcavam brigas, marcavam encontro antes dos jogos, sendo que uma rixa, uma vias de fato, uma lesão corporal continuam existindo mesmo dentro do estádio. Isso é que tem que se analisar, porque os benefícios penais são muito mais amplos para esses delitos leves, de vias de fato, de rixa, de lesão leve. E isso deve continuar. Tumulto tem que ser um delito onde haja realmente as condições e a configuração do tumulto. O que se quer é que o jogo seja o jogo, que tudo seja já trabalhado de uma maneira prévia para que o jogo seja lembrado por isto. O trabalho aqui vem sendo desenvolvido muito bem pelos magistrados e pelos funcionários que ali trabalham. E, sem dúvida, conseguem, com esse trabalho, essa pacificação nos estádios, que é muito salutar, é muito útil, é ótimo para todos que frequentam o estádio, dando segurança adequada àqueles que querem assistir os eventos em si. Mas se a paixão pelo futebol pode levar às raias da loucura, essa mesma força pode fazer melhor. Pode levar à solidariedade, à empatia e à união.